Olá, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. Para nós é uma alegria poder te ver aqui e quero convidar você a compartilhar um pouco da palavra de Deus que Ele tem para o nosso coração hoje. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia também, é um momento bem especial, além do que nós já temos passado aqui, em especial na presença de Deus. É um tempo em que nós estamos aqui justamente para compartilhar da palavra de Deus. E você que está em casa, não sinta-se sozinho, sinta-se realmente acompanhado. Nós estamos aqui virtualmente, mas saiba que o Senhor está aí do seu lado e Ele está ouvindo tudo o que você tem pedido, todo o seu clamor, e porque Ele conhece o seu coração e Ele sabe exatamente o que você está vivendo nesse momento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Faz parte do Pentateuco. É o livro onde nós podemos ver aqui a caminhada do povo de Israel depois da libertação da escravidão do Egito. E esse é um livro muito especial, muito importante para que cada um de nós possamos ler e assim obter a história de todo o amor de Deus expressado na vida do seu povo, não é? Êxodo capítulo 15, então, versos de 22 a 27. Êxodo 15, 22 a 27. Vou aguardar para que você abra a sua Bíblia aí, ou acesse a sua Bíblia, e nós continuamos. Pois bem, eu creio que nós estamos vivendo num tempo, numa situação muito mais delicada do que nós imaginamos. Um tempo em que demanda de nós desafios ainda maiores, e nós passamos por isso, né, sabendo que precisamos nos fortalecer uns com os outros, e até mesmo é um ambiente em que nós precisamos pensar no que realmente tem fortalecido a nossa fé. Limitar o ser humano na vida relacional, na vida social, é desencadear uma outra situação que vai revelar, de fato, que tipo de espécie o homem é. E aí vale lembrar as palavras de Jesus em Lucas, capítulo 9, versículo 55, Lucas, capítulo 9, versículo 55, que diz assim: Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem que tipo de espécie e de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Esse texto aqui nos leva a entender uma revelação de Jesus num contexto que ele está mostrando claramente que ele nos liberta das prisões que nem mesmo a gente conhece, que nem mesmo a gente consegue entender que acontece dentro do nosso interior. Se não tivermos cuidado nisso, expressaremos um desequilíbrio e uma insensibilidade ao padrão correto de comportamento. O que eu quero dizer com isso? Se nós não nos concentrarmos no que Deus quer de nós, se nós não nos determos na vontade perfeita de Deus, nós passamos, em qualquer momento, somos desequilibrados, em qualquer momento somos mau caráter, em qualquer momento a gente deixa de ser uma testemunha eficaz. Nós passamos a ser uma testemunha de qualquer outra coisa, menos de Deus. E não é isso que o Senhor quer de nós, não é dessa maneira que Ele nos ensina. Nós somos seres limitados em caráter e compreensão da vontade soberana de Deus. Então nós precisamos nos dedicar à leitura da palavra, nos dedicar à oração, nos dedicar em relacionamento com o Senhor, para que nosso espírito seja moldado pelo Espírito de Deus. É isso que Ele deseja de cada um de nós. E isso reflete, se nós não mudarmos a nossa postura, se nós não obtivermos e assumirmos uma postura cristã, uma postura de Deus, uma postura santa, imaculada, irrepreensível, isso vai refletir na nossa interação com Deus e com o próximo também.
E aí é onde eu chego no título dessa mensagem: o cuidado de Deus liberta. O cuidado de Deus liberta. Mas por quê? Por que esse cuidado de Deus liberta? Esse cuidado, ele nos liberta de tudo que somos e de tudo que fazemos como seres humanos falhos que somos. Então, compartilhando com você, esse texto faz parte do ensino de Deus, faz parte do molde do Senhor para cada um de nós. E aí o texto em Êxodo capítulo 15, versos de 22 a 27, diz o seguinte: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chamava-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e esse lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. A água se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. O texto aqui em questão nos mostra que o povo de Israel, após ter saído da libertação da escravidão do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, e durante a travessia do Mar Vermelho, eles viram a derrota do exército dos egípcios que os perseguia ao longo dessa fuga. E a história conta que esse episódio ele é bem conhecido, então muitas pessoas conhecem essa passagem bíblica. E esse texto nos faz meditar em alguns pontos que nos ensina verdades profundas que eu e você precisamos entender da parte de Deus para que a nossa vida se torne mais forte nesse mundo em que nós vivemos. Para que a nossa vida possa ser ainda mais respaldada pelo poder que Deus tem e pelas coisas que nós fazemos. Então nós podemos, através desse texto, através dessa história, através da palavra de Deus nos ensinando, nós podemos aprender como nós somos, como Deus é e o que podemos ser em Cristo Jesus. E aí eu penso aqui com você o seguinte: a palavra nos ajuda a entender que eu e você precisamos ter atitudes diferentes, precisamos experimentar o que Deus realmente é e o que Deus faz através das nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui, nos versos de 22 a 24, tenha uma expectativa baseada em quem te liberta. Eu vou repetir: tenha uma expectativa baseada em quem te liberta. Não nas falácias que você ouve, não nos amigos, não nas pessoas. Tenha uma expectativa baseada em Deus. É Ele que te liberta do mal. É Ele que te livra do mal. É Ele que te liberta da provação. É Ele que te liberta das tentações. E aí, você observando o texto, diz assim: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas daquele lugar, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chamava-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Que beberemos? Amados, aqui, Moisés, homem de Deus, ele conduziu o povo responsavelmente pelo caminho indicado pelo Senhor. Ele não conduziu o povo de qualquer maneira, irresponsavelmente. Pelo contrário, ele foi um homem temente a Deus, servo do Senhor, homem de Deus e totalmente dedicado a conduzir um povo em santidade, a conduzir um povo que precisava da bênção do Senhor, precisava da presença de Deus. O propósito aqui era mostrar o seu amor e o seu poder.
O fato de Deus permitir que eles chegassem, depois de 3 dias, sem beber água, e chegassem num lugar onde não tinha água também, o propósito era mostrar o amor de Deus e o poder que ele tinha. E ele gostaria que o povo experimentasse. Para que o povo não tivesse dúvidas de que o libertador estaria com eles ao longo de todo o processo de libertação. Uma vez que Deus te tira de um poço de pecado, uma vez que Deus te tira da lama, uma vez que Deus te tira de um lugar onde ninguém gostaria de estar, Ele conduz você para a libertação, Ele conduz você para a luz. Como diz a Bíblia, das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele faz com que isso aconteça na sua vida, para que você experimente cada passo em direção a Deus, cada passo em direção à libertação. Nada iria faltar ao povo. Desde a saída definitiva do povo, o Senhor não deixou de mostrar o seu cuidado por esse povo. Se você olhar lá em Êxodo, um pouquinho antes, atrás, né? Êxodo capítulo 13, versículo 17, você vai perceber que Deus protegeu esse povo e, por essa proteção, Ele desviou o povo de lugares onde, passando por alguma provação, passando por algum teste, passando por alguma guerra, eles iriam desistir. Se você olhar lá em 13:17 de Êxodo, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Deus conhece o seu coração, meu querido. E Ele sabe que se você passar por uma coisa mais firme, mais forte, mais onde vai depender realmente da sua visão, do seu relacionamento com Deus, e quando Deus vê que você não vai conseguir passar por aquela situação sem o apoio dEle, sem a ajuda dEle, sem o relacionamento com Ele, Ele desvia você, como fez com o povo de Israel. Ele desviou o povo para o povo não desistir, porque Ele tinha um plano, Ele tinha um propósito para aquele povo, e Ele tem um propósito para a sua vida. Da mesma forma acontece comigo e com você. Deus não vai abrir mão de te acompanhar em todo o caminho. Não tenha dúvida disso. Não pense que você está sozinho nessa caminhada. Não pense que você ficou agora, se endoidou e acabou ficando sozinho. Não. O mesmo Deus que lhe dá uma oportunidade válida de se libertar, é o mesmo Deus que lhe sustentará nesse processo. Acredite nisso, acredite nisso. A nossa forte tendência é reclamar, é murmurar por tudo, e ainda questionar por que não acontece conforme o plano que nós tivemos, que nós colocamos. Por que não acontece conforme planejado? Mas o que deu errado? Nós sempre perguntamos isso. Nós não paramos para pensar do cuidado de Deus. Nós não paramos para analisar que Ele nos protege em momentos oportunos. Mas uma coisa que eu e você precisamos ter em mente: você não pode ceder à tentação de agir como o povo de Israel. Você não pode ceder à tentação de agir precipitadamente, porque o povo eles não esperavam o que iria acontecer lá na frente. Eles simplesmente começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a blasfemar contra Deus, começaram a condenar o líder Moisés. E, amados, uma coisa que acontece na vida das pessoas que não são bem-sucedidas em suas vidas é quando começa a reclamar demais, até pelo que ainda nem aconteceu, até pelo que ainda não sabe o que vai acontecer. O que vai ocorrer, você não sabe o que vai acontecer contigo amanhã. Então nós não podemos abrir a nossa boca para reclamar de quem nos colocou nesse processo de libertação. Ou você quer ou você não quer ser livre do pecado. Ou você quer ou não ser liberto de todas as mazelas, de todas as coisas que aprisionam a sua alma. E quando você quer isso, Deus não hesita em te abençoar, em te amar, em te honrar, em te libertar. Ele faz a parte dele. A questão é que você precisa pensar em fazer a sua.
A segunda coisa que eu vejo nesse texto aqui de Êxodo capítulo 15, versos de 22 a 27, é que eu e você precisamos entender. Entenda o plano de Deus a partir dele mesmo. Não o plano de Deus a partir do que aconteceu. Não o plano de Deus a partir do que alguém falou. Mas entenda o plano que Deus tem a partir dele mesmo. Sabe por quê? Porque é uma boa referência. É a melhor referência. É a excelência de referência. Moisés clamou ao Senhor e esse lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Amados, isso aqui é muito forte, é muito profundo. Moisés intercedeu pelo povo, pelo que Deus era, e não pela necessidade que tinha de beber água. Vocês podem ver no texto em que eles passaram 3 dias caminhando sem tomar água. A questão não era se hidratar, a questão era saber realmente o que era importante para aquele povo. É claro no texto que havia uma necessidade de serem hidratados, de serem preparados e muito mais. Mas o texto descreve que ali em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. A questão é que nós precisamos aprender de Deus, seus mandamentos. A sua vontade está na palavra de Deus. A sua vontade é ministrada em nós quando nós entramos em conexão com o Senhor através da oração. E aí ele fala para nós, quando nós deixamos, claro. Ele fala para nós a direção ao qual devemos prosseguir. E aí, amados, eu acho aqui essa ação de Deus uma das melhores e preciosas manifestações de purificação que Deus ministra na vida do ser humano. Sabe por quê? Porque ele os coloca à prova. E é na provação, meu irmão, é na provação, meu querido, é no esmagar da nossa alma, é no esmagar do nosso eu, que Deus tira o que há de melhor de nós. É quando nós estamos humilhados, é quando nós estamos provados, filtrados, alinhados, ou melhor, prontos, preparados para nos alinhar com o Senhor. E aí ele começa a ministrar a sua vontade. E amados, aqui você pode ver, o propósito do Senhor não é apenas libertá-lo da escravidão e do aprisionamento do pecado, mas principalmente lhe moldar para uma vida de prosperidade, gratidão e plenitude nele. Não é te tirar do foco do pecado somente, mas é te tirar do foco do pecado, te tirar daquela miséria de vida e te manter num lugar em santidade, te manter de uma forma pura, te manter de uma forma resistente, fortalecendo o seu coração, a sua mente, para que você seja vitorioso em cada passo que você der. É para isso. Para isso ele precisa usar meios, né? Ele usa meios que sabe que vai te chamar a atenção. Talvez você possa estar lembrando de algumas coisas. Ele quer te chamar a atenção. Ele usa meios que vai te resgatar e não o que vai te proporcionar somente conforto. Guarda uma coisa. O Senhor Deus, ele não está preocupado com o seu conforto. Ele está preocupado com o seu caráter. Ele não quer que você fique tranquilinho. Ele quer que você tenha um caráter para enfrentar todas as ocasiões, todas as circunstâncias da sua vida. Por isso ele vai usar meios que você talvez não goste. Ele vai usar meios que talvez você tenha que trabalhar um pouco a paciência, tenha que trabalhar um pouco a sua habilidade de aceitação. Talvez ele tenha usado meios para trabalhar na sua vida questões que você não sabe agir, que você não sabe lidar. Talvez você esteja também lembrando de algumas coisas que, é mesmo, né? Poxa vida, estou entendendo. Pois bem, então é Deus ministrando, é Deus falando no seu coração, agora mesmo.
Olha, Deus sabe como tratar contigo. Deus sabe como tratar comigo. E Ele faz. Mas uma coisa que você precisa entender. Você deve entender que a partir dele vem a transformação. Que a partir dele a mudança acontece. A partir dele acontece a tão esperada e desejada libertação que está dentro do seu coração, que você quer realmente tê-la, mas não sabe por onde começar. Ô meu querido, ouça a voz do Espírito hoje. Não endureça o seu coração. Saiba que Deus quer, Ele conhece o seu coração, Ele está vasculhando dentro, Ele está esquadrinhando o seu coração, Ele está se aprofundando em ti, no seu ser, para te filtrar, para te preparar para coisas especiais que Ele tem reservado. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 17, versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. É em Deus que acontecem as coisas. É em Deus que nós vivemos. É em Deus que nos movemos. É em Deus que nós existimos. Então não tem como nós nos desconectarmos dele. Ele nos criou. Ele sabe o que é importante para mim e para você. A obediência, presta atenção, a obediência consciente gera a bênção que o Senhor está reservando para cada um de nós. Olha, a bênção de Deus. Eu busco obedecer o Senhor e aí Ele vem com a sua bênção, porque Ele ama a obediência. Ele, amando a obediência, Ele pode, Ele está reservando para você. Por exemplo, pode ser uma cura de uma doença grave, pode ser a reconciliação na família, uma porta de emprego, uma promoção no emprego, a quitação de uma dívida e o suprimento de cada dia. Deus, Ele quer ver a obediência sua, a sua capacidade de fazer sem questionar. Ele é o Senhor que te ama e Ele quer que você entenda quem é Ele e o que Ele faz em tudo o que você vive. Ele te ama. A Bíblia nos mostra, e a palavra de Deus, o Senhor, pelo seu caráter, Ele nos dá também a chance de fazer diferente e ver Deus agindo. Ele te ama e deseja mostrar isso de verdade. E aí no final também eu vejo aqui na palavra, nesse texto, no verso 27. O cuidado de Deus sempre será abundante. O cuidado de Deus sempre será abundante. Sabe por que eu chego nessa conclusão? Porque é o seguinte, a minha expectativa ela está baseada em Deus, que me liberta. Sendo assim, eu estou aberto e eu estou entendendo o plano de Deus a partir dele mesmo. E assim eu fico com a consciência clara de que o cuidado de Deus sempre será abundante na minha vida. E no verso 27 você lê o seguinte: depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. O povo viu o poder de Deus pelo que aconteceu quando chegaram em Elim. O cuidado do Senhor foi demonstrado por meio do que Ele tinha preparado já de antemão para eles no final do trajeto. Eles passaram 3 dias andando sem tomar água, chegaram num lugar onde não tinha água e aí começaram a reclamar, mas não pensaram na possibilidade, Deus deve estar preparando algo melhor. E amados, ali naquele contexto de Mara, águas amargas, o Senhor indicou para Moisés um arbusto. Ele pegou aquele arbusto e jogou para dentro daquela lagoa de águas amargas. E no mesmo momento, o Senhor transformou aquelas águas que eram amargas em águas próprias para beber. Aí as pessoas agora vão chegar e vão falar assim, aquele arbusto é santo. É capaz das pessoas imaginarem que o arbusto transformou aquela água pura. E não Deus.
porque não vê Deus, não é? A mesma coisa hoje. Acontece com as pessoas. Acontece uma série de coisas onde Deus está indicando, onde Deus está falando, onde Deus está mostrando, onde Deus está sinalizando, e elas ainda continuam com a ignorância no coração. Elas ainda continuam duras. Em muitas ocasiões, você enfrenta situações que vão te forjar o caráter e lhe fazer pensar que a sua capacidade é pequena diante das coisas que precisam ser mudadas. E aí você começa a visualizar e a perceber que, poxa, eu reclamei lá atrás. Eu murmurei. E aí o meu orgulho não me deixa pedir perdão para Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você age dessa maneira, Deus não vai agir de maneira completa na sua vida. Porque Ele não está achando espaço. Ele não está vendo oportunidade. E sabe qual é a oportunidade? É você se submeter e reconhecer que Deus faz o que você não faz. E, meu querido, a capacidade que Deus pode te dar, você vai conseguir superar e mudar alguma coisa na sua vida. Em todas as circunstâncias, Deus prova o seu amor por nós. A Bíblia diz isso. Isso te constrange, isso te envergonha e te leva a pensar por que tamanho amor de Deus em detrimento à minha tamanha murmuração e reclamação. Olha o que Deus é, olha o seu amor, Ele me constrange a ponto de eu me humilhar. Oh Deus, tenha misericórdia, me perdoa, por favor, me perdoa. E amados, aqui nesse texto, essa questão da água amarga, com esse lugar onde tinha fontes de águas próprias para beber, e ainda assim sombra das palmeiras. Esses números, eles não estão aqui aleatórios. Essas informações não são de qualquer jeito, têm um propósito. As águas de Mara se contrastam com as fontes das águas de Elim. Mara representava a incrédula e queixosa atitude do povo que não confiava em Deus. Elim representa a abundância da provisão de Deus. Olha que coisa legal. O Senhor, o cuidado dele é sempre mais abundante. Sempre. A gente vê que Deus, ele prova o seu amor por nós. Isso deve causar em mim e em você, sabe o quê? Arrependimento por todos os momentos que nós reagimos negativamente ao seu amor constante. Deus age constantemente nos amando, nos protegendo, declarando o seu amor por nós, e nós respondemos a Ele, sabe como? Negativamente, em rebeldia, em desobediência, em pecado. O Deus que iniciou esse processo de libertação na sua vida irá também te levar a um final surpreendente que você não espera, que você não sabe. Então espere em Deus. Reconheça o caminho do Senhor nesse tempo. Reconheça Deus. Se arrependa dos seus caminhos maus. Porque você não sabe quanto tempo você tem de vida. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Então nós temos que viver diariamente na perspectiva de Deus. Diariamente nas mãos do Senhor. É legal que todo mundo, né, um monte de gente aí anda com adesivos escritos nas mãos de Deus, né? Outros com adesivos bonitos. Mas isso não quer dizer nada, meu querido. O que quer dizer é que está aqui, ó, dentro do seu coração, as reações suas, baseadas no seu contexto. Você já parou para avaliar como está o seu espírito? E já, humildemente, você reconheceu que você também é chato? Já reconheceu que você muitas vezes, uma pessoa arrogante? Já parou para pensar que você muitas vezes pode ser um déspota, um ditador? Já parou para pensar que talvez você deixe as outras pessoas constrangidas em detrimento aos seus questionamentos? Já parou para pensar que você reclama demais? Já parou para pensar que você muitas vezes abre a sua boca para falar coisas que não são viáveis, que não traz benefício algum, que não edifica e ao invés de falar o que realmente vale a pena? Já parou para pensar que você anda caminhando para lá e para cá sem nenhuma perspectiva de futuro?
Já parou para pensar que você muitas vezes faz as coisas sem ao menos visualizar o que está sendo feito? Já parou para pensar que você está sendo talvez irresponsável em muitas atitudes, em muitas palavras, em muitas ações? Já parou para pensar? Já parou para avaliar que você precisa se consertar com Deus? Já parou para pensar que você precisa talvez se concentrar mais no propósito dele para a sua vida? Já parou para pensar que talvez você precisa parar mais e falar mais com Deus e menos com as pessoas? Talvez ele tenha colocado vários obstáculos que você está entendendo, que até então tu estejas entendendo que é o diabo. Mas tudo é o diabo? Será que você não é o empecilho das orações? Temos que pensar nisso. Reconheça o Senhor nesse tempo. É um tempo chato, né? Falando uma linguagem bem popular, conhecida. É um tempo de transtorno. É um tempo desconfortável. A gente tem que ficar isolado. A gente não pode ter contato com as pessoas. A gente não pode sair. A gente não pode entrar. A gente não pode fazer nada. Temos que andar nesse calor com aquela baita de uma máscara no rosto. Temos que nos fechar. Isso não é gostoso, né? Quem disser que isso é gostoso, está mentindo. Mas a questão não é isso. A questão é como está a sua alma, o seu coração, para resistir a tudo isso. Como está refletindo isso no seu dia a dia? E quando as pessoas tiram você do sério? Como tem sido o reflexo? Tu tem sido humilde para pedir ajuda? Ou você tem feito do seu jeito? Eu vou lá e vou fazer e vou acontecer. Vou dizer uma coisa para ti, meu irmão. Experiência própria. Se deixar para você fazer, tu vai se frustrar. Tu vai cair do cavalo. Tu vai ser uma pessoa extremamente má. Contigo mesmo e com os outros. Você não sabe quanto tempo você tem de vida. Por isso eu oriento você, sugiro você, aconselho você a se colocar diante de Deus. Pedir para Ele te sondar, pedir para Ele falar para você o que Ele vê em ti. Porque é fácil eu pedir para alguém que está do meu lado falar sobre mim. Ou eu mesmo falar de mim. Mas deixa Deus falar de você. Passe um tempo maior com Deus. Eu confesso a você que eu preciso desse tempo, por exemplo. Eu preciso desse tempo. Quando chega num tempo assim, eu preciso parar mais. Ele te ama. Ele me ama. Ele nos ama o suficiente para te cuidar e expressar isso de forma abundante, com amor eterno, é o que a Bíblia diz. Com amor eterno eu te amei. E que você saiba que o cuidado de Deus sempre é maior, sempre é abundante. Porque se não acontece isso, amados, nós sucumbimos, nós realmente seremos abalados. E Jesus não quer que isso aconteça. Ele quer que você entenda plenamente quem Deus é e o que Ele tem preparado para você. A Bíblia diz que nem ouvidos ouviu, nem coração concebeu, e não puderam entender ou não puderam imaginar as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a Bíblia diz que Deus tem o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então tudo que vem de Deus é muito mais, é muito maior. Ele veio para nos dar vida e vida plena. O que falta para você ter essa vida plena? O que você precisa fazer para que Jesus faça parte da sua vida? O que você precisa tirar do caminho para que Ele seja o seu Deus? O que você precisa, como você precisa agir para que Ele demonstre o amor dele por você? Você já parou para pensar nisso? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. E eu espero que você, em nome de Jesus, também passe a ter um relacionamento maior com Ele. Então comece
a orar a Deus aí. Pede a Ele: Senhor, se apresente a mim, mostre a tua vontade para a minha vida. Mas também, Senhor, eu estou diante de Ti e eu quero ouvir da Tua boca o que o Senhor está vendo em mim. Eu quero ouvir do Senhor como eu sou, quem eu sou, o que eu preciso mudar, o que eu preciso aceitar, o que eu preciso renunciar, o que eu preciso me arrepender. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. Não olhe, ó Deus, para os meus erros, para os meus pecados, mas veja e destaque em mim os meus valores, o que eu posso ser. Você pode ter certeza que Deus, Ele não vai realmente olhar. A Bíblia diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, porque Ele é amor, porque Ele é perdão. A Bíblia diz que Deus nos perdoa e não se lembra mais de nenhum dos nossos pecados. Tudo o que eu causei contra alguém, tudo o que eu fiz que prejudicou um meio, pessoas e a mim mesmo, o Senhor reverte tudo isso para o meu benefício, para eu ver que de fato Ele me ama. Peça isso para Deus, fale para Deus, abra seu coração para Ele. Não fique sem falar. Ele sabe, mas Ele quer ouvir a declaração da sua boca. Talvez você esteja preso a situações que você não abriu a boca, não confessou. A Bíblia diz: confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. A cura vem quando verbalizamos e jogamos fora essas palavras malditas, essas ações malditas, esses pensamentos malditos. E nós encontramos o perdão do Senhor Jesus. Se confessarmos os pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade que tem matado todos os homens. A purificação da parte de Deus, ela é muito maior e melhor do que o que nós imaginamos. Porque ela resulta no perdão, resulta na conexão com Ele. E você vai perder isso? Fala para Deus. Exponha o seu coração na presença dEle. Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo ambiente que o Senhor nos faz estar, um ambiente de paz, de graça, de alegria, de amor. E que isso nos leva a ter um relacionamento ainda mais intenso com o Senhor. Deus, o Senhor conhece as nossas vidas e eu quero colocar diante de Ti aqui cada pessoa que está nos ouvindo e nós aqui nas Tuas mãos, sabendo que é o Senhor que conhece e opera o que nós não conseguimos operar. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada pessoa que nesse momento tem clamado ao Senhor, tem pedido ao Senhor, tem se insistido com o Senhor, tem se colocado sinceramente na Tua presença. E Pai, com Teu poder e graça, venha a amá-lo, a amá-la. Venha provar o Teu grande amor por eles. Venha provar o Teu grande amor por nós. Oh Deus, em nome de Jesus, que não haja tristeza, mas haja alegria, que não haja desânimo, mas sim ânimo dobrado, que não haja prostração a não ser em adoração ao Senhor, que não haja pecado e sim alegria de viver, vida abundante, plena diante de Ti, Pai. Oh Deus, manifesta o Teu poder, ó Deus. Quando a gente fica angustiado em relação a tudo que nós ouvimos, vemos, vivenciamos, o Senhor vem com Teu bálsamo de amor,
E aí a gente se sente mais encorajado, mais animado, mais potencializado de acordo com a tua vontade. Ó Deus, tu tens visto cada um de nós e sabe o que precisamos para viver. Por isso, remova o que está atrapalhando e ministre o que está faltando. Em nome de Jesus. Ó Deus, essa é a nossa oração. Confiados em Ti, submetidos à Tua vontade, sabendo que, independente do que acontecer, o Senhor deseja de nós o melhor. O Senhor deseja mostrar para nós qual é o melhor caminho. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Espero que Deus tenha falado ao seu coração com essa mensagem e que a sua vida seja transformada diariamente pelo Santo Espírito. Deus abençoe você, em nome de Jesus.